Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Estou chamando o pessoal aqui. Boa tarde a quem está chegando. Hoje vamos falar sobre rede de ajuda. Qual a importância na nossa vida? E aí, vocês que estão chegando, o que é que vocês acham? É importante a gente ter uma rede de ajuda? O que é que vocês acham? Boa tarde, Joseilde, tudo bem com vocês? Deixa eu ir chamando o pessoal, sejam todos bem-vindos. Nós iremos falar sobre rede de ajuda. O que seria essa rede de ajuda? E qual a importância dela nas nossas vidas? O que é que vocês acham? Quem já teve uma experiência de necessitar de uma rede de ajuda? E como foi isso? Estamos aqui no nosso bate-papo e se vocês quiserem sobre isso, estamos à disposição. E aí, Maria Elisa, boa tarde, Joseilde. E aí, Joseilde, você já teve uma rede de ajuda na sua vida? Foi isso. Como é que... Vamos lá, boa tarde a todos. Eu tô chamando o pessoal pra gente já começar, tá? Vou tirar a musiquinha. Eu só estou convidando o pessoal para o nosso bate-papo. Sejam todos bem-vindos. José, você está me ouvindo bem? Você me dá um feedback, por favor? Tá conseguindo me ouvir? E aí, turma? Joseildo, consegue me ouvir? Ai, ótimo. E aí? Você já teve uma rede de ajuda na sua vida? Deixa eu só fixar aqui o comentário. Fixar comentário. Então, assim, eu vou contar uma experiência, né, que eu tive esse final de semana. Esse final de semana, o avô do meu filho, ele faleceu, infelizmente. E aí, no velório dele, eu pude perceber muito a interação, né, ajuda, não só dos familiares, mas também de amigos. E aí, eu fiquei só observando, né, algumas situações e eu achei fantástica a rede de ajuda que se formou para poder contemplar quem ficou, né? Porque quem ficou vai precisar muito de ajuda. E essa rede de ajuda, ela não necessariamente precisa ser profissional, certo? Ela pode ser de familiares, ela pode ser de amigo. E eu acho que todo mundo, alguma vez na vida, já teve uma rede de ajuda, seja profissional, seja informal, de familiar ou de amigo. Porque muitas das vezes a gente percebe que sozinho não dá,
que sozinho a gente não dá conta. Alguém já teve essa sensação? Não, sozinho eu não dou conta. E eu preciso de ajuda, certo? Muitas das vezes até a gente nem percebe que não tá dando conta. A gente fica tentando levar, né? Como se fala, na raça, na coragem, porque eu sou forte, porque eu aguento. Mas muitas das vezes quem tá ao redor e que possui essa sensibilidade de realmente olhar o outro como ele precisa, começa a perceber que aquela pessoa ela não tá bem, que ela tá precisando de ajuda, que ela tá precisando de apoio. E nesses momentos, quem já recebeu, gente, eu já recebi muito. E nesses momentos, quem recebeu esse tipo de ajuda, né, realmente, de chegar para você e perguntar: eu tô percebendo que você não tá bem, eu não sei o que tá acontecendo com você, mas eu tô aqui para lhe ajudar. Eu vou orar por você. Como é que eu posso lhe ajudar? E aí a pessoa que tá do outro lado, que até então, né, não tava se percebendo, tava dando conta do recado, né? Às vezes eu digo por experiência própria, aí a gente para e diz: poxa, muito obrigada, eu realmente estava precisando disso. Quem já passou alguma situação dessa? E aí é fantástico como essa rede de ajuda nos auxilia. E aí o que hoje eu quero nesse nosso bate-papo trazer para reflexão é isso. O quanto a gente precisa, principalmente na nossa situação atual, né? Que quantas pessoas estão precisando de uma rede de ajuda, quantas pessoas estão precisando de serem acolhidas, de não saber necessariamente o motivo, porque às vezes a gente se aproxima do outro, né, com preocupação, mas até que ponto a gente está realmente preocupada e até que ponto a gente pode estar ajudando essa pessoa, a gente só está sendo curiosa em saber a situação que ela está passando. Eu trago essa reflexão para você. E quando a gente deixa de ser apenas curioso na vida, mas que a gente realmente começa a prestar atenção no outro, a gente quer acolher o outro daquela dor que ele está passando, e aí muitas das vezes o que você pode fazer é só dizer: olha, eu tô aqui do seu lado, se você precisar, né, eu vou orar por você. O que é que eu posso fazer? Você precisa que eu lhe leve para algum local? Entende? Então, essa ação verdadeira, né, quando você olha no olho do outro e vê essa sensação de que você verdadeiramente quer ajudá-la nesse momento difícil que ela está passando, é fantástico, gente. Quem já recebeu essa rede de ajuda? Boa tarde, Mônica, seja bem-vinda, certo? Quem já recebeu essa rede de ajuda? Então, a reflexão de hoje no nosso bate-papo é justamente você trazer: quando foi que você foi uma rede de ajuda para você, verdadeiramente, né? Sem a curiosidade de tá sabendo o porquê do outro tá com aquela dor, que tá sofrendo. Verdadeiramente eu quero entender o que o outro, eu não preciso entender, eu só preciso estar lá para ajudar a necessidade que ele tá naquele momento, né? E aí eu conheci uma pessoa fantástica que passou por uma experiência fantástica, que tenho certeza que trouxe muito aprendizado. Eu gostaria muito que ela pudesse ter esse nosso bate-papo aqui para ela mostrar a experiência, e talvez muitas pessoas vão se conectar com ela, vão compreender e até a partir da história dela começar a ver quais são as possibilidades que tem. Então, ela teve uma rede de ajuda fantástica, não somente de profissionais, porque eu quero deixar claro que às vezes a gente precisa da rede de ajuda profissional e a gente tem que buscar, entendeu? Mas essa nossa ajuda, nossa rede de ajuda que está ao nosso lado, ela também é muito importante, tá?
Então eu vou fazer uma live com ela, mas ela, por conta do trabalho dela, ela não pode ir nesse horário. Provavelmente vai ser à noite, mas eu aviso porque vocês não podem perder a história dela, que é fantástica, pela rede de ajuda. E a partir de eu conversar com ela, diversas situações que eu falei, né, do velório do meu sogro, que apesar de eu estar separada, né, do pai do meu filho há quase 20 anos, mas eu descobri recente que não existe ex-sogro, né? Juridicamente não existe. Então, ir para o velório do meu sogro e vivenciar toda aquela situação, aquela rede de ajuda genuína que se formou, né, em torno de minha sogra, eu comecei a observar e achei aquilo fantástico. E a reflexão que eu tento trazer hoje para vocês é justamente isso, certo? Você está sendo rede de ajuda para alguém? Você está percebendo alguém ao seu lado que está precisando de ajuda e verdadeiramente você está ajudando, ou você está apenas cumprindo um papel social ao lado dessa pessoa? Certo? Essa é a nossa reflexão que eu trago para hoje. Então, qual a importância na nossa vida de uma rede de ajuda? Como eu já comecei a falar, muitas das vezes, sozinho a gente não dá conta, né? Algumas situações a gente consegue dar conta, mas outras a gente não consegue dar conta. E aí, nesse momento, que a rede de ajuda ela se faz necessária. Boa tarde, Mike. Seja bem-vindo. Entende? Essa rede de ajuda, ela é perfeita. Muitas das vezes, não importa, né? A gente não pode cair no julgamento de qual o sofrimento que aquela pessoa está passando, qual é a dor dela, porque isso é muito subjetivo, entendeu? Por exemplo, se eu hoje perguntar a vocês aqui, né, qual o conceito de ser feliz? O que é que lhe faz feliz? Então, muitas das vezes, os conceitos eles serão variados. Cada um traz consigo aquilo, né? Do que seja feliz, do que é felicidade. Muitas das vezes nós temos tudo para ser feliz, né? Mas a gente esquece disso. A gente termina esquecendo. Na realidade, a gente esquece e se adapta àquilo que a gente já tem e acha que aquilo já não traz mais a felicidade, né? Então, muitas das vezes, um exercício que eu já proponho a vocês para fazer limitar muito essa tendência, né, do esquecimento, da adaptação, pega um caderno, uma folha de papel, e aí você coloque lá todos os elementos que simbolizam suas conquistas, né? Seus sucessos, suas fontes de satisfação. Imagine você relacionar com toda a sua trajetória, toda a sua história, tudo aquilo que você já conseguiu, tudo aquilo que você fez. Seja bem-vinda, Nathalie. Tudo aquilo que você fez. E aí, quando você começa a relacionar isso, gente, aí vocês começam a perceber, né, quão felizes vocês são, né, mas que esqueceram por todas as suas conquistas. Porque o ser humano, ele é um eterno insatisfeito, não é verdade? Então, hoje eu tenho uma coisa, mas essa coisa, depois que eu conseguir, ela já não me satisfaz mais. Então, eu vou buscar mais. Mas essa busca incessante, ela não necessariamente significa dizer que eu estou infeliz. Concordam comigo? Então, a partir de hoje, né, eu chamo vocês a reflexão dessa questão do conceito de felicidade, né? O que é que lhe traz felicidade? O que é que faz você feliz? Felicidade é uma decisão. Porque a partir do momento que você começa a mudar a sua atitude mental, e eu concordo quando alguém pode falar assim, Joselita, é muito difícil, porque eu sempre fui dessa forma e tudo mais, eu concordo. Existem algumas crenças e alguns comportamentos nossos que foram, certo, oriundos lá atrás.
muitas das vezes na nossa gestação. Acredita isso na formação do nosso sistema neural, do nosso cérebro. Algumas informações que a gente recebeu lá e tomou como verdade, e aí a partir daí a gente reproduz como comportamento, né? Repetições de padrões. Porque o nosso cérebro, ele para poder economizar energia, não gastar energia, ele padroniza tudo, começa a padronizar. Uma coisa que você faz muitas vezes, ele começa a padronizar. Então eu concordo quando você diz assim, Angelita, eu tenho esses comportamentos há muito tempo, é muito difícil mudar. Concordo quando você diz que é muito tempo, mas com relação a mudar, eu digo a você que é possível. E como é possível? Você tem que mudar sua atitude mental. É a primeira mudança que você tem que fazer isso, entendeu? Então, quando você começa a mudar essa atitude mental, os seus sentimentos também vão mudar. E aí, quando você muda a atitude mental, muda sentimentos, aí os comportamentos, eles também começam a ser mudados. Os seus hábitos também começam a serem mudados, entende? Então, voltando para nossa rede de ajuda, muitas das vezes a pessoa ela tá lá, né? Ela tá lá naquele sofrimento e volta a dizer, não nos cabe entender aquele sofrimento. O que a gente precisa é como eu posso ajudar essa pessoa? De que forma agora eu entendo que ela precisa, né, para sair dessa situação talvez, mudar a atitude mental dela. Então, não serão as minhas críticas que vão ajudá-las, né? Mesmo que eu acho que são críticas construtivas, mas eu não tenho que aumentar o problema. Eu tenho que dar possibilidades de soluções. Compreende isso? E aí, quando eu começo a identificar, né, quais são as soluções que eu posso dar, e aí eu vou lá e começo a mudar, talvez, a atitude dessa pessoa. Eu começo verdadeiramente a ajudar. Só que tem um porém. Eu só posso dar para o outro aquilo que eu já tenho, concorda? Como é que eu posso dar para o outro algo que eu não tenho? Como é que eu posso dar para o outro, né, dizer, mude sua atitude mental, se eu não consigo mudar a minha atitude mental? E aí, faz sentido para vocês? Então, a partir de hoje, se eu quero ser essa rede de ajuda para alguém, eu tenho que começar por mim. Eu tenho que começar a me sentir bem. E é claro que esse sentir bem, ele passa por vários viés. Já comentei aqui que nós somos seres emocionais. Então, as emoções fazem parte da nossa vida. Então, vai ter momentos que eu vou ficar triste, Tem momentos que eu vou ficar com raiva, Mas essas emoções, elas têm que vir, ter a finalidade dela e ir embora. Entende? Então, muitas das vezes, algumas coisas nos acontecem, né? E aí a gente fica se culpando. Poxa, isso que aconteceu na minha vida, né? Foi culpa minha, e a culpa, ela começa a baixar nosso estado vibracional, dando entrada para várias outras situações, emoções, né, mais negativas perdurarem mais além do tempo. Então, uma coisa que hoje eu trago também para reflexão de vocês é: não se culpe por tudo aquilo que aconteceu. Foi o que você podia fazer naquela época, ou foi o que fizeram com você naquela época, certo? Então, elimine a culpa, mas a partir do momento hoje vocês têm que pensar assim: a culpa não é minha, mas o problema é meu. E se o problema é meu, eu tenho que trabalhar para solucionar. Então, a partir de hoje, a compreensão que vocês têm que ter é: eu tenho um problema. Como eu posso solucionar? Não consigo solucionar sozinha, então eu preciso de ajuda. Qual rede de ajuda que eu vou buscar?
uma rede profissional ou uma rede familiar, rede de amigos? Começa a compreender isso. E aí, quando eu digo não, a ajuda que eu preciso, eu não estou numa situação muito bem, a ajuda que eu preciso é de ajuda profissional. Então, busque o profissional que vai conseguir satisfazer essa sua necessidade. Ah, não, eu preciso só de um ombro amigo, eu preciso desabafar. E aí, esse desabafar eu também vejo para reflexão. Tem um professor meu que ele me falou o seguinte: se você precisar desabafar com alguém, veja muitas das vezes com quem você vai fazer isso, para que depois, de repente, você se abra, se exponha para uma pessoa e essa relação, né, seja de amizade, seja do que for, ela se extingue. E aí você vai ficar com um outro problema, porque aquela pessoa pode começar a lhe expor, né? Então, assim, a rede de ajuda, ela tem que ser genuína. E aí eu trago para você que hoje quer ser rede de ajuda de alguém, então veja se você tem, né, as possibilidades para isso. E se você não tiver, pense bem, tá? Porque o outro, ele tá lá fragilizado, e se a intenção é ajudar, você precisa realmente cumprir essa função. Então, qual a importância da rede de ajuda na nossa vida? Você já precisou, você já teve uma rede de ajuda na sua vida e ajudou? Essa reflexão que eu trago para vocês. Vocês estão conseguindo acompanhar? Ingrid, seja muito bem-vinda. Nathalie, acho que Nathalie caiu. Certo, gente? Então, assim, eu tenho um problema na minha vida. Quem não tem problema, não é isso? E aí, muitas das vezes, eu fico me questionando, como é que eu vou resolver essa situação na minha vida e tudo mais. E aí, eu começo a perceber, e é isso um exercício para vocês, como é que tá as pessoas ao seu redor. Porque, às vezes, né, só de a gente começar a perceber ao nosso redor, porque, às vezes, quando a gente tá com a dor, a gente se concentra nessa dor e não vê mais o que está ao nosso redor. Quando a gente se concentra no que está ao nosso redor, a gente sai um pouquinho de nós mesmos. O que é que a gente faz? A gente começa a perceber que de repente, isso eu digo que eu sempre faço. E aí eu vejo, gente, que a dor do outro, ela é muito maior do que a minha. Eu não estou subestimando a minha dor, mas muitas das vezes aquele problema que o outro que está aqui ao meu lado tem, ele não tem solução imediata. E aí isso faz eu voltar para mim mesmo e começar a analisar. E aí eu digo, porque eu faço isso, aí eu digo, qual é o seu problema mesmo, Joselita? Diante de tudo isso que você ouviu, que você viu. E eu digo, não tem. Porque o meu problema, ele tem solução. Eu vou lá, se eu mudar a minha atitude mental, se eu mudar o meu sentimento e eu entrar em ação, mudar determinados comportamentos, talvez o meu problema seja resolvido. Caiu a ficha para você? Então, assim, um outro exercício que eu sugiro é esse. Quando você tiver com aquele problema que está angustiando você, que está olha ao seu redor, e aí você vai perceber que o seu problema não é tanta dimensão assim. E que você de repente vai perceber qual é a solução do seu problema e como você pode realizar. Eu digo isso porque eu faço isso comigo muitas das vezes quando eu me vejo que eu tô sem conseguir, esse problema tá me angustiando, eu tô chorando, eu tô muito triste, eu tô muito magoada e tudo mais. Então eu saio um pouquinho de mim e amplio minha visão para o outro. E nesse ampliar de visão é fantástico, gente, porque você vai perceber que o seu problema não é tão grande assim. Que você pode resolver, que você tem como resolver. E quando você não pode resolver, como é que você pode tornar mais leve, que é o mais importante. Muitas das vezes tem problemas que realmente não
não cabe, foge, né, da nossa alçada de resolução, mas como é que eu posso tornar mais leve? Como é que eu posso, a partir de hoje, carregar isso mais leve? Conte aí a experiência de vocês. Alguém já passou por isso, de estar precisando de uma rede de ajuda, e essa rede de ajuda chegar, de ser ajudado? Você já passou por uma situação de que você se percebeu, né, num mar revolto, sem saída, só que aí de repente você começa a olhar para o lado e você vê assim, não, qual é o meu problema mesmo? E aí, muito pelo contrário, aí agora, em vez de você estar ali remoendo o seu problema e você se perguntar qual é o meu problema, você consegue visualizar que além de você conseguir resolver o seu problema, você pode ser rede de ajuda de alguém. E isso, pra mim, eu acho fantástico. As pessoas dizem que eu acho tudo fantástico, mas eu acho fantástico. E aí, o que é que vocês me dizem? Né? Quando a gente tá naquele mau humor, quando a gente, poxa, nada tá dando certo pra mim, nada, sabe? Tá aquele ciclo de nada dá certo. E aí, quando você se volta um pouco pra ver como é que tá ao seu redor, e você sai um pouco dessa dor que tá grande, porque se você ficar só aí com você, a dor ela vai crescendo. E cada dia mais ela vai aumentando. Por quê? Porque você está alimentando. É você que está dando esse alimento para essa dor. Não é isso? Concordam? Diga aí para mim, para vocês, se vocês concordam. Né? E aí hoje eu pergunto, outra reflexão. Hoje o nosso papo é cheio de reflexão. Qual é a sua dor nesse momento? Então, me diga aí, Nathalie, que tá aqui, Ingrid, Joseilde, Karine, seja bem-vinda, Karine. Qual é a sua dor nesse momento? Me conte aí. Você está sendo rede de ajuda de alguém? Ou está sendo ajudada por uma rede de ajuda? Me conte aí qual é a situação de vocês. Como é que tá isso aí? Como é que tá essa situação de vocês? Então, muitas das vezes, a gente precisa aprender a administrar esse bem-estar. Eu digo que a gente esquece o quanto foi feliz, né? Porque nós, o ser humano é um ser insatisfeito. Ele tem uma coisa hoje, né, que faz feliz, mas aí essa coisa já não faz mais feliz ele. Então o ser humano é um eterno buscador e tá tudo bem nisso, certo? Essa característica é fantástica desde que a gente realmente saiba como utilizá-la. Então já deixei um exercício, quem chega depois assiste o restante da live para ver o exercício que eu deixei para você ver o quanto você já conquistou de tudo na vida, né? O quanto isso lhe fez feliz e pode continuar fazendo feliz, mesmo que você esteja buscando outras situações, certo? E a mesma coisa eu estou com um problema, né? E muitas das vezes eu não estou me dando conta de que sozinho eu não estou conseguindo resolver, que eu preciso de ajuda. Então, comece a fazer listas. Eu gosto muito da escrita, né? Eu acho que a escrita é libertadora quando você está com problemas, angustiadas, tristes, e aí você escrever, você começa a liberar algumas emoções, né? Você começa a ver, se conectar com situações que possam estar resolvendo. Então, faça listas de quais possíveis soluções, né? Comece a visualizar ao seu redor quais são as possibilidades,
Não fique só centrada em você, porque, como eu falei, você só vai alimentar essa situação. Comece a mudar a sua atitude mental. Se até hoje, né, você me diz que você não consegue mudar, porque isso já de muito tempo, ok. Então, você tem que perceber que, de repente, os seus hábitos e comportamentos, eles podem, se você estiver mantendo isso, significa que você vai manter a mesma situação, você não vai sair. Então, se você quer mudar a sua situação hoje, você vai ter que fazer coisas diferentes, certo? Eu disse essa semana que eu ia colocar uma placa no meu consultório, bem assim. Se você não estiver disposto a mudar aquilo que trouxe aqui, não sente. Aí me chamaram que eu estava sendo muito grossa. Mas eu tô falando a verdade. Imagine que você tá com uma situação que você quer mudar. Mas para você mudar essa situação, você também precisa mudar algumas situações. Você precisa ressignificar algumas situações. Então, o princípio é que você esteja disposta a isso. Concordam? Sejam bem-vindos. Então, uma maneira de você estar mudando isso, eu já falei, é mudar a sua atitude mental, os seus pensamentos. Os seus pensamentos hoje, eles são mais negativos ou positivos? Né? Como é que tá essa balança? Pensamentos positivos, pensamentos negativos. Então, se essa sua balança tá assim, você precisa mudar de atitude mental. A partir do momento que você mudar a sua atitude mental, mudar os seus pensamentos, certo? E mudar essa balança, então, pensamentos positivos, pensamentos negativos, você vai ver que seus sentimentos também são mudados. E quando seus sentimentos mudam, você tem atitude mental diferente, muda sentimentos, aí começam os seus comportamentos também serem mudados. Então, não acredite em mim, vá lá, faça. A partir de hoje eu vou ter uma atitude mental diferente. Eu vou pensar mais nas soluções do que nos problemas, certo? Eu vou me livrar da culpa de tudo que eu fiz no passado, porque a culpa não é minha, né? Muitas das vezes eu não fui responsável, mas o problema é meu. E se o problema é meu, eu tenho que resolver. Então, mudar essa atitude. Não, o problema é meu, não é do outro. O problema é meu. Como é que eu posso resolver esse problema? Então, mudou a atitude mental, mudou sentimentos, você mudou comportamento. Aí você vai ver que aquilo que você me disse, Joselita, é muito difícil mudar, começa a ficar diferente. Façam esse experimento. Comece a mudar de atitude mental e se não der conta, peça ajuda. Aí entra a rede de ajuda, seja a rede de ajuda profissional, seja a rede de ajuda de quem você sabe que tem aquilo que você quer. Porque assim, gente, não adianta você pedir conselhos ou aceitar conselhos de uma pessoa que ela fala para você, mas ela não faz aquilo que diz, entende? Então, não adianta. Até porque o seu cérebro, ele não vai acreditar nisso. E seu cérebro precisa ser convencido de que realmente você quer essa mudança. Porque, como eu falei, o nosso cérebro, para economizar energia, ele quer que você fique ali, na sua zona de conforto. Mudar para ele gasta energia, então ele não quer mudar. Se você sobreviveu até agora, para ele tá ok desse jeito, entendeu? Mas para você não tá. Então, a mudança de atitude mental vai mudar seus sentimentos, vai mudar comportamento. Veja isso. Se não consegue, acione a rede de ajuda. É para isso que elas estão aí, tá bom? Eu vou ficando por aqui. E aí, falando em rede de ajuda, já coloquei para vocês que nós colocamos para o janeiro banco, mas eu vou permanecer ainda esse mês de fevereiro e aí a gente vai verificando. O Clube da Meditação, certo? Então, se você ainda não está participando, clica lá na bio, é toda quarta-feira às 19 horas a gente faz uma meditação dirigida para melhorar a ansiedade, para melhorar a questão de autoestima
entendeu? Alguns sentimentos, trabalhar algumas questões pontuais. Então, se você ainda não está no clube, clica lá na bio que vai direcionar para o grupo do WhatsApp, que é lá que eu mando o link para as sessões, tá bom? Muito obrigada pela companhia de vocês. Façam todas essas reflexões que a gente colocou aqui, certo? Como é que eu posso ser uma rede de ajuda? Em que momento é que eu sei que eu estou precisando de uma rede de ajuda? Como é que eu posso mudar a minha atitude mental? Faço o exercício de termômetro, né, da felicidade. Faça esse exercício para ver seu termômetro. Quiserem participar da meditação, momento de relaxamento, trabalhar a ansiedade, autoestima e algumas coisas espirituais, vá lá na bio, clica na bio, cai no grupo do WhatsApp, que daqui a pouco eu já estou mandando o link da sessão. Um beijo, gratidão a todos, certo? Que saudades, Keila, de você também. Gratidão a todos que estiveram aqui. Um beijo, fiquem com Deus, que Deus nos abençoe imensamente, que tenhamos um ótimo restante de semana e que tudo seja leve na nossa vida, tá? Beijo, eu fico por aqui. Gratidão a todos.